Hey guys, hoje a gente vai ter uma explicação do caderno do aluno volume 2 do primeiro ano do ensino médio do estado de São Paulo e a gente vai começar pela página 5. Então aqui a gente tem, logo de início, a gente vai ver a situação de aprendizagem 1 com as potências e o crescimento e o decrescimento exponencial. E aí ele abre aqui, a gente vai ver a função exponencial. Então, vamos começar pela nossa leitura e análise de texto. Ele diz o seguinte: suponhamos que no país X a produção de determinado alimento foi igual a 1 tonelada no final do ano de 2000. Em virtude dos incentivos econômicos, essa produção passou a triplicar anualmente a partir daquele ano. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que no final do ano 2000 a produção foi de 1 tonelada. E aí, nos anos seguintes, com os incentivos econômicos, a produção acabou triplicando. Então, ele fez uma tabela aqui. No primeiro ano, né, que foi no ano 2000, no final dele, a gente teve 1 tonelada. Em 2001, no final dele, a gente teve já 3 vezes mais o ano anterior. Em 2002, 3 vezes mais o ano anterior de 2001. Então, o que significa? 2002, quando eu faço 3 vezes mais o ano anterior, que foi 2001, eu fui para 9. 2003, 3 vezes mais o ano anterior, que foi 2002, eu vou ter 27. 9 mais 9 mais 9, 27. Então, se a gente observar aqui, isso vai acontecer até no ano de 2000 mais n, o que significa que esse n está representando o ano. Então, por exemplo, quando o ano é 2000, que é o inicial, é como se fosse o ano zero. Então, 2000 mais 0, 2000. 2001 seria 2000 mais 1. Então, 2001 mais 1, 2001. Então, esse n aqui, ele está representando justamente o ano, a quantidade de anos que se passou. Então, ele montou essa tabela e aqui na terceira coluna a gente tem essa representação em forma de potência. Então, o que significa? Que para obter esse valor aqui de 1 tonelada, e já que está sendo 3 vezes mais, está se trabalhando na base 3, então eu tenho que 3, que é a base elevada a zero, é 1. 3 elevado a 1 é 3. 3 elevado a 2 é 9. 3 elevado a 3 é 27. Então, o que significa aqui? Só para relembrar o que é a potência. Então, aqui, 3 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 1 é 3. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que é igual a 9. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E por aí vai. Então, vamos aqui. Aí ele diz, né? A regularidade da multiplicação pelo fator 3 a cada ano conduz naturalmente à representação da produção correspondente, de modo simplificado, por meio de uma potência de 3. Então, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer, como eu havia falado, que dá para fazer aquela representação da produção da tonelada em forma exponencial. E aí ele fala, né? Observe que a cada aumento em uma unidade no ano, a produção em toneladas é multiplicada por 3, que é aquilo que eu havia falado logo no início, que cada vez que eu tenho um ano seguinte, o ano seguinte é composto por 3 vezes mais que o ano anterior. E aí ele fala, né, que ao acompanhar a tabela, conclui-se que n anos após o ano 2000, o valor da produção P será de 3 elevado a n em toneladas, certo? Então, o P vai representar a toneladas e o 3 elevado a n dado em anos. Então, vamos aqui. Questão 1. A gente vai resolver, nesse primeiro momento, apenas a questão 1. Então, o que acontece? Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, tomando a situação descrita pela tabela apresentada na seção leitura e análise de texto, como você representaria a produção do país X
meio ano após o início da produção. Então aqui a gente tem essa primeira pergunta e depois a gente tem uma outra pergunta. E ele pergunta, e 4 anos e 3 meses após o início do processo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que observar é que ele falou meio ano após. O que significa? Eu vou mostrar para você, a gente sabe que meio é representado por 1/2. E a gente sabe também que um ano é igual a 12 meses. O que significa? Significa, então, que 12 meses vezes meio, 12 meses vezes meio, isso vai me dar meio ano, que é de 6 meses. Tá? Então, o que significa? Que esses 6 meses representados em anos seria igual a 0,5 de anos, porque ele está dizendo que n é dado em anos. Se n é dado em anos, eu preciso ter esses 6 meses convertido em anos. Então, eu mostrei isso daqui, essa daqui já seria a nossa resposta, meio, para colocar no expoente, só que eu queria mostrar justamente como fazer a conversão para anos. Então, o que significa? Que, deixa eu fazer essa separação aqui, o que significa? Que 6 meses dividido por 12, eu vou encontrar justamente, simplificando em cima e embaixo por 6, eu vou encontrar justamente 1/2, que é meio ano e se escreve com 0,5. Certo? Então vamos lá. Então a primeira resposta seria então que P, a representação, ele quer a representação seria 3 elevado a meio. O que a gente sabe? A gente sabe na propriedade de potência que quando eu tenho um expoente em fração, isso daqui representa a raiz. Então como é que eu escrevo? Eu vou fazer então que P vai ser igual a raiz, esse 3 vem aqui para dentro, esse 1 vem para cima aqui do 3 e esse 2 vem para fora da raiz. Eu não preciso escrever esse 2 aqui fora da raiz, porque quando eu não tenho nada em cima, eu tenho esse 2. Mas eu estou fazendo essa representação para você visualizar melhor e entender que o número de cima vem aqui para dentro, em cima do 3, e esse 2 aqui vem para fora da raiz. Então essa seria a representação, certo? Da quantidade de toneladas que seriam produzidas em meio ano. Certo? Ele diz também 4 anos e 3 meses. Então eu posso usar essa mesma representação, né? Porque eu já tenho 4 anos, então eu tenho que ter esse 4 anos mais os 3 meses em anos. Então representando aqui, convertendo meses e anos, eu pego 3, divido por 12. Isso daqui eu posso fazer simplificação por 3, então divido em cima por 3 e embaixo por 3, eu vou ter 3 por 3 é 1, 12 por 3 é 4. Então aqui eu teria 4 mais 1/4, seria, se a gente pensasse em dinheiro, seria R$ 1 para 4 pessoas. Isso seria então igual a 0,25 centavos, certo? Só que se eu faço essa soma aqui, vai ser igual a 4,25. Então, R$ 4 mais 25 centavos, 4,25. Só que em vez de fazer isso, a gente vai fazer a representação em fração para que a gente possa escrever aqui na forma de raiz. Então, o que acontece? Eu tenho aqui 4 anos mais 1/4 de ano. Então, para você fazer essa soma aqui, você pode usar esse método de soma entre frações. Quando eu não tenho nada embaixo, eu tenho 1. Então, você multiplica aqui. 4 vezes 1 é 4. Depois, você multiplica na forma cruzada, fazendo regra de sinais se houver sinal negativo. Então, 4 vezes 4 é 16. 1 vezes 1 é igual a 1. Então, eu tenho esse mais aqui que eu vou pôr de volta. Então, 16 mais 1 é igual a 17 quartos. Beleza. Então, agora a gente já consegue fazer a representação. Então, a representação seria P igual a
3 elevado a 16 quartos. Isso daqui é uma raiz, então a gente pode representar isso aqui na forma de raiz. Escrevo a raiz, o 3 vem para dentro da raiz, esse 17 vem para cima aqui do 3 e esse 4 vem aqui para fora, certo? Então o que significa? Significa aqui que eu tenho 3 elevado a raiz quarta de 3 elevado a 17. Eu posso quebrar isso daqui, ó, toda vez que o número que estiver aqui, ó, no expoente dentro da raiz, for maior ou igual a esse índice, a gente pode tirar algum número de lá. Então, nesse caso, se fosse igual, o 3 poderia sair. No caso aqui é maior. Se é maior, então eu posso tirar esse 3 aqui de dentro da raiz e possa ser que fique alguém lá dentro. Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu sei então que pela propriedade de, de potência, eu posso reescrever isso aqui como sendo 3 elevado a 16 vezes 3 elevado a 1. Por quê? Porque na propriedade de potência, quando eu tenho multiplicação de bases iguais, eu copio a base, certo? E somo os expoentes. Então, 16 mais 1 é igual a 17. Beleza. Então, o que significa? Significa, então, que eu posso tirar isso daqui na forma de fração, né? Porque a gente viu que fração é raiz, então eu posso fazer o processo inverso que eu fiz para colocar dentro da raiz, eu posso fazer para colocar fora, então eu posso escrever 3 elevado a 16 sobre 4, certo? Eu posso fazer isso porque isso aqui continua sendo raiz, vezes 3 raiz de 3 elevado a 1, que é 3 mesmo. Então, o que significa? Significa que aqui eu fiz com que esse cara aqui, esse 3 elevado a 16ª, ele saísse da raiz ficando nessa estrutura, nessa representação. E eu posso aqui agora fazer a simplificação. 16 dividido por 4 vai ser igual a 4, então fica 3 elevado a 4 vezes raiz de 3. Esse 3 elevado a 4 seria o quê? Seria 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. A gente já viu que 3 elevado a 3 é 27, então 27 vezes 3 é igual a 81. Então, isso aqui seria igual a 81 vezes a raiz de 3, raiz quarta de 3. A gente não pode esquecer que a gente está trabalhando com o índice 4, então aqui é raiz quarta de 3, certo? Então, escrevendo a resposta, vou fazer a resposta aqui, seria igual, P seria igual a 81 vezes a raiz quarta de 3, certo? Então, isso daqui seria a nossa aula de hoje. Só antes de finalizar, só colocando um adendo aqui, fazendo uma observação. Isso daqui, por eu ter essa multiplicação dentro da raiz, isso aqui me permite quebrar em duas raízes também. Então, toda vez que você tiver uma estrutura dessa forma aqui, por exemplo, ó, vou fazer uma raiz quadrada de 2 vezes 3, eu posso quebrar isso aqui em duas raízes, sendo a raiz de 2 vezes a raiz de 3. Queria mostrar essa propriedade para você, porque a gente pode utilizar essa propriedade no futuro, certo? E a gente vai utilizar na questão 2 para facilitar a vida e você ter um entendimento melhor. Então, já deixo antecipado que toda vez que você tiver, certo? Vou fazer um outro exemplo aqui. Toda vez que você tiver, vou fazer 2 vezes 5. Toda vez que você tiver uma multiplicação dentro da raiz, eu posso quebrar isso em duas raízes. Então, eu posso fazer aqui raiz de 2 vezes raiz de 5, certo? Então, por hoje é só e a gente fica por aqui.